Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal para vocês aí do Globo Esporte, depois dos donos da bola falando muito sobre o jogo de amanhã e sim, cravando o William Arão no galão da massa. Então tem muita coisa legal pra gente acompanhar. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada? Rapidamente. Ontem eu conversei com uma pessoa do Atlético que me confirmou que o William Arão, efetivamente está no radar. Esse assunto chegou até você? No sábado, o Atlético também joga fora contra o Mirassol. Papo para Giovana Pires, que está na Cidade do Galo. Chegando para nossa resenha, porque muita gente nem viajou para Venezuela, Giovana. Mas essa turma se encontra com um time lá no interior de São Paulo, não é isso? Muito boa tarde. Tem trio importante de volta, Laje. Já conta essa informação, viu? Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente hoje aqui no Globo Esporte. Apesar desse trio de volta, né, o Galo foi direto de Caracas para o interior de São Paulo, mas sem Gabriel Menino. O volante do Atlético, ele sofreu uma entorse no joelho na partida de quarta-feira e aí vem aqui para a Cidade do Galo para ser reavaliado pelo clube. E é mais uma peça que entra nesse departamento médico do Atlético. São 7 jogadores do Galo, incluindo Guilherme Arana e Júnior Santos, duas peças importantes que estão se recuperando de lesão neste momento e não estão à disposição de Cuca para essa partida. Apesar disso, tem notícia boa também, tem retornos importantes, como você destacou. Bora falar desse trio então que está de volta. O Hulk, que foi poupado na quarta-feira, e também Gustavo Scarpa, que ficou em BH para poder acompanhar o nascimento do filho, estão de volta. Já estão com um grupo no interior de São Paulo e vão para essa partida de amanhã contra o Mirassol. Além disso, Alan Franco também está de volta. Ele sofreu uma lesão há cerca de 2 semanas no joelho, se recuperou e foi liberado pelo departamento médico do Atlético. Está à disposição do técnico Cuca para essa partida de amanhã contra o Mirassol. Por falar do técnico Cuca, ele deu umas declarações que repercutiram bastante sobre a falta de investimento da diretoria no elenco do Galo. Mas não é a primeira vez que ele fala sobre isso. O tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável, né? Porque essa não foi a primeira vez que o Cuca reclamou do elenco. nós vamos fortalecer mais esse elenco. Infelizmente nessa janela não deu. Quando o Gabriel Menino saiu machucado contra o Caracas, o treinador precisou improvisar o zagueiro Ivan Roman como volante. Em 2024, o Atlético contava com Batalha, Paulo Vitor, Zarate e Otávio, que foram negociados. Para 2025, chegaram Menino e Patrick para a posição. O elenco, quanto mais forte ele for, maior é a tua chance de vencer campeonatos que sejam de ponto corrido. E imagina na frente, quando vier convocação, suspensão, lesão. Para o jogo na Venezuela eram 9 desfalques, 7 deles por lesão. Na lista, a contratação mais cara da temporada, Júnior Santos. E nem quando foi campeão estadual, o Cuca deixou essa questão de lado. Não são times que ganham isso em elenco. E a gente ainda tem alguns ajustes a fazer no nosso elenco. E nós vamos pontualmente fazer como a gente tem feito até agora. Quem chegou para compor nem sempre agradou o treinador. Primeiro o Vitor Hugo pela direita, depois o Vitor Hugo pela esquerda e eu não gostei, não foi bom. Após o empate na Sul-Americana, ele criticou mais uma vez. Vocês conhecem o elenco, o torcedor conhece o elenco, a diretoria conhece o elenco. Eu tenho que trabalhar e potencializar o máximo que eu tenho, é o que eu posso fazer. Pelo menos até o dia 2 de junho, quando abre a janela de transferências, esse é o time que o Cuca tem à disposição. Para 2025 foram 10 reforços e quase 145 milhões de reais gastos nessas contratações. Ele fala que o Galo é gigante, mas o investimento está aquém, né? Que é questionável. Claramente ele está... Quem que faz o investimento? É a diretoria. Ele está o tempo todo falando que esse elenco precisa de mais jogadores. Aí entra esse questionável do investimento. Para aquilo que está faltando para o Galo hoje, que é efetividade, o Ejo nunca foi finalizador nato. O Rony nunca foi finalizador nato. Júnior Santos nunca foi finalizador nato. Só salva o Hulk. E agora o Cuca vai poder contar novamente com Hulk, Scarpa e Alan Franco, recuperado de uma lesão no joelho direito para o jogo contra o Mirassol. Se não dá para contar com novos nomes, pelo menos alguns velhos conhecidos poderão estar em campo. Cara, novidades são os jogadores que chegaram ontem à noite aqui, que vão reforçar o time do Atlético nesse jogo contra o Mirassol amanhã. E eu acho que são grandes reforços: Hulk, Scarpa e Alan Franco. 3 titulares absolutos. O Atlético, que não fez uma boa partida
né, lá na Venezuela. O clima realmente não foi legal, inclusive depois do jogo. O Cuca ficou muito bravo na coletiva, né? Foi para a coletiva já bravo, né? E eu acho que pela situação do que ele viu em campo, né? O time do Atlético jogou muito mal. O empate, para mim, foi um péssimo resultado. O Atlético tinha, com esse time, mesmo com os desfalques, tinha obrigação de vencer o time do Caracas. Só que, Everton, amanhã o jogo é muito mais difícil, porque você pega o Mirassol, que só teve uma derrota até agora no campeonato, e fora de casa para o Cruzeiro na estreia. Né? Nos últimos 4 jogos aí são 3 empates e uma vitória. Ganhou do Grêmio aqui de 4-1. Né? E eu acho que amanhã a coisa vai pegar. Muita gente comentando se o Alan Franco teria condição de já entrar como titular. Se viajou, se veio para cá, tem condição de jogo. Eu acho que o Cuca tinha que começar com ele. E aí já vou até dar uma cornetada aqui. Volta com o Rubens para a lateral esquerda. Né? E monta um time ali mais certinho, mais próximo do que é o time titular do Atlético. Rony, Coelho e Hulk na frente, o Scarpa no meio, a volta do Alonso na zaga, Natanael no lugar do Saravia e ir para cima. Amanhã o Atlético está na zona de rebaixamento, tem que vencer. Um jogo muito difícil, mas espero uma postura diferente, uma atitude diferente. Eu acho que o Cuca vai cobrar. O treino seria hoje pela manhã. Foi mudado para as 3h30 da tarde, lá no CT do Mirassol, inclusive um CT maravilhoso. Investiram uma grana violenta para reformar o estádio e o CT também. Então o Atlético vai treinar num campo muito bom agora à tarde. Acho que o Cuca vai chamar a turma na responsabilidade, vai falar da necessidade de vencer. Não é nem de só jogar bem, é vencer. O Atlético precisa de vencer amanhã para sair da zona de rebaixamento. E aí, Everton, após o treino, eu vou lá para o hotel do Atlético, porque conseguimos lá com a assessoria do Atlético, vamos conversar com o Hulk. Vamos bater um papo com o Hulk depois do treino, para poder ver como é que ele está enxergando essa volta dele e esse momento do Atlético, que não é nada bom, né, gente? Nada bom. Bom, é importante conversar com o Hulk e saber também, né, Galante? O Hulk também tem que dar uma resposta. A temporada dele está longe das temporadas anteriores, embora esteja ainda no início. Agora, você já causou uma polêmica aí, quando você falou, o Franco estando bem tem que ser titular, a turma já mexeu na cadeira aqui. A minha preocupação, Brenão, é porque eu fui um dos que ficamos mexendo aqui, fazendo cara torta aqui, quando você falou a respeito do Alan Franco, se ele tiver condições dele ir para o jogo, que ele entre logo. Eu acho que o Atlético precisa de um pouco mais de cuidado com os seus atletas. A gente já viu isso acontecer com o Júnior Santos, que teve essa múltipla lesão, né? Já tinha voltado e acaba sofrendo uma outra lesão. Teve com o Palácios também, de voltar, tentar a retomada e acabar sofrendo a lesão. Então eu acho que o Atlético precisa de um cuidado maior. Eu entendo que o Atlético tem a necessidade de ter o Alan Franco de volta por causa dos desfalques que tem. Mas eu acho que o Atlético pode levar isso de uma forma mais tranquila, tentando prezar pelo atleta, para que ele não possa sofrer uma lesão sequencial a essa que ele já sofreu no jogo contra o São Paulo. Mesmo na extrema necessidade que o Atlético tem, eu entendo a sua colocação quando você fala, se ele tiver condições que ele vá para o jogo. Condições ele tem, ele está liberado pelo departamento médico. Eu acho só que o Atlético precisa ter um cuidado maior com aqueles que estão voltando de lesão. Ô Breno, então é importante quanto pensar, acho que mais importante até do que pensar para o jogo contra o Mirassol, é pensar até o 12 de junho, né? Isso. Porque de repente você queima, o departamento liberou, tá saudável, mas é o melhor momento, de repente fica mais 2, 3 jogos de fora e você vai ter ele com certeza saudável até junho. Isso. Porque se ele volta e eventualmente contra o Mirassol sente algum tipo de situação... Aí tem um problema aí, né, Valu? O time tá na zona do rebaixamento e não tem jogador pra Mas isso é por causa do Alan Franco? Também. Só do Alan Franco. Também. A saída de bola do Atlético sem o Alan Franco mudou completamente. Mas aqui, a tabela... Ele perder agora e perder vários jogos, com o exausto perder vários jogos depois... Então, a minha preocupação é só a seguinte, gente. A cautela tem que existir. Segurar é a cautela. Ele não pode ser o Júnior Santos 2.0, desculpa, na minha opinião. Não, mas ele tem que jogar, se ele tá bem, ele tem que jogar, gente. É ter a cautela. Gente, ele já está liberado pelo departamento médico. Pronto, doutor Elton. Eu só acho que precisa ter uma cautela. A gente está falando em russo. Eu tô falando russo. Nós estamos falando em russo. Se ninguém está entendendo o que vocês estão falando, o problema está com vocês. Eu entendo vocês, mas assim... Mas vamos lá, se o departamento médico liberou. Super preocupado. Teve uma avaliação do departamento médico, fisiológico, teve esse levantamento, não teve? Se ele está liberado, tem isso. Então, se tem um aval... Então, beleza, dois doutores aqui. Galante,
Desculpa, viu, os gente? doutores aqui Desculpa. acham que não, mas você acha que sim, está próximo aí. Posso pedir o Breno para fazer uma pergunta? Se deu o por favor? aval, ok. Mas o aval pode ser 10 minutos, pode ser. Ô, Breno, vou te fazer uma pergunta para você fazer para o Hulk. Ainda pergunte a ele sobre a lesão que ele sofreu no jogo contra o Tombense, que ele tinha falado que era uma lesão que nunca tinha acontecido com ele e ele nem tinha ouvido falar sobre essa lesão, que foi um movimento que ele fez de bacia e acabou lesionando uma parte da coxa. Pergunte mais sobre isso para ele responder pra gente. Beleza? Obrigado. Pode deixar aí, ó. Vamos perguntar isso para ele se ele está 100%. Agora, eu penso o seguinte, gente, o atleta tem um departamento médico muito respeitado, né? Se o jogador veio para cá, ele está com condição de jogar, ok? O que pode pesar chama-se ritmo de jogo. A questão da cautela, o Atlético não tem um motivo agora, sinceramente. O Atlético está num momento de desespero. O Atlético não pode perder para o Mirassol, não, gente. A situação do Atlético, o clima, né, da torcida, você vê nas redes sociais, você vê aí o pessoal já cobrando de alguns jogadores que não estão entregando. Olha, eu vou até levantar uma. Nas redes sociais eu tô vendo muita gente pedindo pro Rony sair do time. Falando que Rony e Hulk ali não se encaixam. Né? Tem gente falando isso. Eu não acho. Eu acho que tem que permanecer, mas já tem gente cobrando. Isso é por quê? Porque o desempenho do time caiu. A situação não tá boa, tem que vencer. Então eu acho que tem que entrar com o que tem de melhor. Tem que esperar até o dia 12 para poder abrir a janela. Tudo bem, mas aí nós vamos chegar no dia 12. E aí o time do Atlético vai estar lá na zona de rebaixamento? E aí vai adiantar? Então, assim, eu acho que você tem que gastar os cartuchos agora. Desculpa, é a minha opinião. E para poder manter o Atlético fora da zona de rebaixamento, o mais distante possível, para chegar no meio da janela e tentar reagir em algumas situações. Pelo menos na Sul-Americana, o Atlético tá ali na liderança, né? Tá meio colocado. Mas no Brasileiro, e se a gente pegar a sequência de jogos, gente, próximo jogo do Atlético é em Caxias. Jogar fora é muito difícil. E antes disso, tem o Maringá fora. O Atlético vem agora de uma sequência de jogos fora. Então eu acho que não dá para ficar pensando em... Galante, só um detalhe. Só um detalhe rapidamente aqui, Galante, para fechar com você, te agradecendo mais uma vez pela atenção. Você é do time Donos da Bola mesmo, em ponto final. Rapidamente, ontem eu conversei com uma pessoa do Atlético que me confirmou que o William Arão, efetivamente está no radar. Esse assunto chegou até você? Cara, tinha chegado há um tempo atrás, né? Eu vi ontem a informação vindo de você. Inclusive, eu estava chegando da Venezuela quando eu abri meu Twitter, porque você sabe que lá na Venezuela a gente não tem acesso a Twitter, né? A gente lá não abre Twitter, não. Então, quando eu cheguei no Brasil, que eu abri o Twitter, já dei de cara com a informação de Everton Guimarães. Aí eu falei, se o Everton tá falando, não tem nenhuma dúvida. Eu sei que o Atlético ele já teve no radar do Atlético antes. Eu acho um bom nome. Acho que o Atlético tem que trazê-lo para ontem, ainda mais para essa oportunidade de mercado, né? Que ele fica sem contrato no meio da temporada. E eu conversando com o Paulo Brax, naquela entrevista que eu fiz com ele há umas 2 semanas para trás, ele disse que nessa janela ele ia ter que ser criativo. Que ele não vai ter dinheiro, ele tem que ser criativo, que ele tem que buscar algumas alternativas de maneira criativa. E essa é uma delas, né? É o tipo de oportunidade que eu acho que é muito boa para o atleta. Breno Galante, está grande bandeira, um abraço, boa transmissão, bom jogo aí, até segunda-feira, valeu! Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês dos donos da bola, do primeiro aí, do Globo Esporte, depois dos donos da bola, falando muito do nosso Atlético e falando dessa possibilidade aí, que chegou até o Everton Guimarães, que sim, o William Arão está assim no radar. Como o Galante falou, esse nome já tinha sido ventilado aqui no Galo para a janela que já fechou, né? Então, quem sabe no meio do ano o Atlético traga alguns reforços, mas ao mesmo tempo a gente já fica com medo porque o Brax já falou que não tem grana, vai ter que ser criativo. Bem que o William Arão sairia num valor talvez mais fácil de fechar, como ele vai estar sem contrato, não vai ter que pagar nada a nenhum clube. Então, a gente fica na expectativa da confirmação aí do William Arão até os próximos dias, né? Que se ele termina o contrato no meio do ano, ele já pode assinar o pré-contrato com o nosso galão da massa e quando abrir a janela, ser efetivado aqui como uma contratação do nosso Atlético. E temos aí, né, cara, o jogo contra o Mirassol amanhã. Jogo complicado, jogo difícil, mas o Cuca, se Deus quiser, vai conseguir ajeitar esse time aí, mesmo com as limitações, faltando as peças que ele pediu. Se Deus quiser, o Galo volta a vencer e botar essa crise de lado, né, esse início de crise que
trabalho está sendo muito questionado. Então, você que acompanhou o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. O que você acha de tudo que foi falado? Você concorda ou discorda? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like, tá? Que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.